Então nós vamos falar sobre vida comunitária, nosso carisma. Então vamos pegar o Salmo 133 e ter ele já como nossa lexio, como nosso guia para pensar a vida em comunidade. Lembrar que o Salmo tem essa perspectiva de louvor. Na Bíblia de Jerusalém, o Salmo já é chamado de vida fraterna, né? Então, cânticos das subidas, porque esses salmos eram usados para subir para o templo de Jerusalém. É os salmos que normalmente nós usamos como hora complementar na hora média, né? Só que na hora média para, depois eles continuam, né? E depois tem o próximo e já termina, né? Então vai dizer: vede como é bom, como é agradável habitar todos juntos como irmãos. É como óleo fino sobre a cabeça, descendo pela barba, a barba de Arão, descendo sobre a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, descendo sobre os montes de Sião, porque aí manda o Senhor a bênção, a vida para sempre. Então, nós nesse salmo, e aí pensar na vida religiosa, na nossa vida de consagrados, é sempre uma distinção, não sei até que ponto vocês sabem, mas enfim, existe vida fraterna e vida comunitária, né? Então, os institutos seculares, por exemplo, têm vida fraterna, mas nós, como religiosos, é vida fraterna em comunidade. Então, você pode viver uma vida fraterna, se encontrar com as pessoas, viver cada um no seu canto, e seria a vida fraterna. Agora, a marca de ser religioso é os conselhos evangélicos e vida fraterna em comunidade. E aqui o Salmo ele vai mostrar isso. Então, quando a gente olha algo assim, a gente pensa em irmão de sangue, mas não é. Não é. Quer dizer, aqui é uma perspectiva do tempo. Então, esse Salmo pode ser muito bem aplicado àquilo que é a vivência dos sacerdotes no templo. E essa vivência como irmãos que eles eram. Tradução é muito relacionado com aquilo que a gente vive, né? Então, uma vida fraterna em comunidade, mas não de irmãos e nem irmãs de sangue. E aqui é o Senhor. Ela vai gravar o também. Mas vamos lá. Vida fraterna, então, é em comunidade, né? Vede como é bom, como é agradável, né? Os irmãos viverem juntos. Primeiro pensamento aí, é um dito sapiencial como no Salmo 127, 3, né? Então vamos lá, o famoso Salmo de casamento, né? Sim, os filhos são herança do Senhor, um salário, o fruto do ventre. Quer dizer, a bênção de Deus, ou a bênção que desce sobre nós, não é algo etéreo, algo vano. A bênção de Deus, ela é sempre concreta. Então, a bênção da vida comunitária, ela deve ser um fruto que vem de Deus e algo que seja verdadeiramente concreto, e não somente voando, né? Algo que seria somente teórico. Acho que a melhor palavra que poderíamos usar é essa. Então, trata-se de morar junto dos irmãos. Aí pode, claro que também pode ser aplicado à família, né? Mas aqui é o templo, o sacerdócio no templo vivendo como família, né? Isto como é bom, como é agradável. Então, bom, obviamente, aí não é tão muito o que explicar, mas essa vivência comunitária deveria ser agradável, né? Qual outra palavra aí que a gente, em outros salmos,
Vamos pegar o Salmo 16:6. Só para ver se é agradável. Por quê? Como é bom, né? Aí não tem muito o que explicar, né? Então, Salmo 16:6. Cai-me as divisas em lagares amenos, é muito linda a minha herança. Aí precisa ver aqui, não é? Eu sei não. Cordel me deu a mim um lugar delicioso, sim, é magnífica a minha herança. Versículo 11. Ensinar-me-ás o caminho da vida, cheio de alegria em tua presença e delícia à tua direita perpetuamente. Então aqui são paralelos para a gente ver o que é esse agradável, né? A palavra agradável se aplica aqui a estar na presença do próprio Deus. O Salmo 81, versículo 2. Gritai de alegria ao Deus nossa força, aclamai ao Deus de Jacó, elevai-lhe a música, só e tamborim, a harpa melodiosa tocai, tá? Esse melodiosa que está na Bíblia de Jerusalém é agradável, outra tradução é suave, tá? O Salmo 135, versículo 3. Louvai ao Senhor, pois Ele é bom, tocai ao seu nome, pois Ele é agradável. Salmo 147, versículo 1. Louvai ao Senhor, pois é bom cantar ao nosso Deus, doce é o louvor. O doce aí é no grego, né? E no hebraico seria o amável ou o agradável. Agora, olha a correspondência. Nós acabamos de ler o Salmo 133, como é bom, como é agradável os irmãos viverem juntos. Nesses outros salmos, o que é agradável? Está na presença de Deus, e aqui é claro, é louvor. O louvor é agradável. Então, deveria ser a convivência nossa tão agradável quanto louvá-lo. Ou louvar a Deus deveria ser tão agradável como amar o irmão ou a irmã que vive comigo. Então é muito importante quando você vai em Sagrada Escritura ver onde essa palavra, só que aí a gente pega do hebraico mesmo, né? Quer dizer, onde essa palavra está, para que a gente entenda o que o autor quis dizer. Então ele pega uma palavra, bom, Deus é bom, né? Então aí não precisa nem falar. Mas além desse bom, é agradável estar junto com os outros. E esse agradável é a mesma perspectiva de louvar. É a mesma perspectiva. Só que o autor ele não para aí, ele vai pegar duas comparações para falar isso. Duas comparações, como Jesus faz, concreta, né? É comum o óleo precioso sobre a barba, a qual desce para a barba de Ara, né? É óbvio, né, que esse Arão é o irmão de Moisés, é o sacerdote, então é um modelo aí de sacerdote, e está se referenciando aí, obviamente, para a barba, como Levítico 19:27, nem danificareis as extremidades da barba. Os judeus até hoje têm o costume, os ortodoxos, de usar aquilo, porque é um sinal de consagração, né? Deixar a ponta da barba crescer, ou do cabelo no caso. Em 2 Samuel 10:4, serve Davi, raspou metade da barba e escoltou metade da veste. Então aqui
em 2 Samuel 10,4, cortar a barba pela metade é um vilipêndio, é um massacrar a pessoa, é uma ofensa para a pessoa, tá? Isaías 7,20, os cabelos das vergonhas tirará também a barba. Isaías 15,12, todas as cabeças se tornam calvas, toda a barba é rapada. Quer dizer, ou tirar a barba, como está lá também no Isaías, no servo, arrancar a barba, é sinal de demolir a pessoa. Vamos pensar no contrário? A barba aí, bem feita, no caso aí não uma parada, mas farta, ela é sinal de beleza. E o que está acontecendo? Êxodo 29,7. Então tomarás o óleo da unção e derramarás sobre a cabeça, assim ungirás. O que o autor do salmo está vendo? Ele está vendo Arão sendo ungido sacerdote, e ele está vendo o óleo sendo derramado, e aquele óleo sendo derramado caindo pela barba e descendo. O que significa isso? É uma consagração perfeita a Deus, porque barba e óleo, o óleo faz o que com a barba? O que o óleo faz com a barba? Não, em primeiro lugar não. Pensa. Não, então, o óleo no tempo antigo é o que nossos cosméticos fazem hoje. Mas pensa óleo numa barba, o que ele faz em primeiro lugar quando você vê? Deixa eu ser encebado. Mas aí a aparência dela, como que fica? Brilha. Brilha, gente. Para nós hoje, obviamente, não cabe, porque a gente tem tantos outros recursos na vida que isso não entra. Mas vamos nos colocar 3.000 anos atrás, né? Então, como é bom, como é suave os irmãos viverem juntos, é como esse óleo caindo, quer dizer, consagração a Deus perfeita, nesse sacerdócio, mas junto com beleza. Junto com beleza. Então, é beleza e consagração a Deus. Essa é a beleza dos irmãos viverem juntos. Deu para entender? Deu para entender por que o autor escolheu essa imagem? Certo? Porque não é só consagração, é a consagração junto com a beleza, e aí vem a vida, vem a força, vem tudo, tá bom? E aí o segundo, né? A segunda imagem é com o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção, etc. Mas enfim, qual a palavra que está nas duas imagens? Repararam? Descer. Por quê? O que é o símbolo de descer? Também é. Não. Vim de cima para baixo. O que é esse símbolo? Descer. O que desce do céu? Não, vamos pensar no símbolo. Naquilo que desce do céu? Chuva, orvalho, e aqui a neve, etc. O que Isaías vai falar disso aí? A palavra de Deus é como uma chuva que cai e não volta. Então o que é símbolo de descer? Doação de Deus. Deus é que dá. Deus é que derrama, no final das contas, o óleo sobre a barba de Arão. E aqui é mais ainda, é obra de Deus. Então, esse descer simboliza o que com relação, como é bom, como é suave os irmãos verem juntos bem unidos? É graça de Deus. E quando os irmãos vivem juntos bem unidos, é sinal
de louvor. Aquilo que Deus faz descer, nós fazemos subir. E fazemos subir aqui. De que modo? Vivendo bem unidos. Agora, isso que a gente não pode tirar aí da imagem. É graça de Deus a vida comunitária. Não é mérito nosso. Então pode ter 500 psicólogos ou psicólogos nos ajudando. Pode ter, se não for graça de Deus, não funciona. Deu para entender o descer aí? Então o descer, qual a palavra que a gente tem que lembrar? Graça. Vida comunitária é graça de Deus. Tá? É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Eu vou falando as passagens, vocês não precisam ir, porque a minha já está anotada aqui. Aí depois vocês veem, mas aqui não é tão, é só para a gente saber o que é sermão, né? Deuteronômio 3:8, e do rio Arnon até o monte Hermon, Sidônios, Hermon, etc. Deuteronômio 4:48, o Arnon até o monte Sião, até o Hermon. Josias 11:3, as montanhas e os heveus ao pé do monte Hermon, e no vale do Líbano, Josué 11:17, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon, como tudo nos tomou todos os seus reis, desde o ribeiro do Arnon até o monte Hermon e toda a planície do Oriente. Aonde ficava esse monte Hermon? Era no norte de Israel. O norte de Israel é montanha, é montes, tá? Por exemplo, a colina do Golã, que até hoje é uma briga com o Líbano, mas enfim. Agora vamos no Salmo. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Onde fica Sião? Quando fala Sião na Bíblia, vocês lembram do quê? Sabe ou não? O Monte Sião é em Jerusalém. Agora pensa bem, olha a imagem que ele está falando. A Sião, que é o lugar do rei, né? É o lugar da fortaleza de Davi, é o lugar do Messias, é o lugar daquele que é ungido, que é o rei. No Monte Sião vai cair o orvalho do Hermon. Quer dizer o quê? É o lugar perfeito, né? Ao mesmo tempo, eu tenho a fortaleza de Sião, eu tenho Jerusalém com o clima do Monte Hermon, com o clima agradável de lá, e vai orvalhar. Na oração eucarística 2, quando o padre fala, enviai, Senhor, o vosso Espírito para que essas oferendas se tornem, tá? No original em latim, não é enviai, é ore. Ore em latim é orvalhe. Então, orvalhe sobre essas ofertas o vosso Espírito. Então, o orvalhar tem uma imagem do Espírito também. Agora, então, o que é viver junto? É unir, como a gente na nossa expressão na língua portuguesa, unir o útil ao agradável. Então aí a imagem perfeita do que é viver junto, tá? Então nós temos duas imagens. A primeira imagem aí, que é a imagem de Arão, do consagrado, e da beleza que é o óleo sobre a barba, que é ao mesmo tempo consagração, e aqui um dom de Deus também que desce, trazendo o frescor do Hermon sobre o lugar da consagração do rei, que é Sião. Então, a vida comunitária seria a visão do quê? Daquilo que é o perfeito, daquilo que é o melhor, daquilo que é o mais belo, certo? E aí termina o salmo, né? Ali ordena o Senhor a sua bênção, a vida para sempre. Então, essa bênção é a bênção de viver comunitariamente.
de viver essa partilha juntos. Deu para entender? Com isso, a gente vai pegar alguns trechos aqui do documento, a vida fraterna em comunidade, para que isso daí fique claro o que a igreja pensa também sobre a nossa vida, né? O tema do documento é exatamente esse, né? Hoje, como se manifesta a vida fraterna em comum. Então, o tema do documento é a vida fraterna em comum. Tradução: a vida fraterna das comunidades religiosas, da vida religiosa, tá? Só que nós vivemos aí dentro desse mundo como ele é, né? E de onde parte a vida comunitária? Primeiro, do mistério da comunhão da própria igreja. Então, a igreja, comunhão, uma dimensão, comunhão fraterna, já é a própria igreja. Então, quando a gente opta pela vida comunitária, com os 3 conselhos evangélicos professados, é na dimensão de que temos que manifestar a comunhão da Trindade na nossa vida comunitária. Então, o princípio teológico da vida comunitária é a Trindade. Então, concordando plenamente com aquilo que é o Salmo, a vida comunitária é graça de Deus. Ela é graça de Deus. Se não vê dessa forma, tudo se torna flagelo, tudo se torna aí peso, tá? A visão aí pode distinguir, pois, na vida comunitária, 2 elementos de união e de unidade entre os membros. Uma mais espiritual é a fraternidade, a comunhão fraterna, que parte dos corações animados pela caridade, e o mais visível é a vida em comum, uma vida de comunidade, que consiste em habitar na própria casa religiosa constituída. Então, tem que ter os 2 princípios. Não basta só, quando você sair, põe o nome no quadro. Só a visão legal, não, tem que estar junto. Não pode ter só essa visão. Não pode ser de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora. Então, primeiro, tem que ter essa consciência espiritual da vida fraterna, que se manifesta nos vários momentos que ela vive. Seja na capela, seja no refeitório, seja na convivência ou nos outros momentos da vida. Mas é algo de dentro para fora, porque novamente a gente tem que apontá-la como graça de Deus. Só que quais as características da sociedade hoje que a gente vive? Sociedade que privilegia o individualismo, tá? Que privilegia o isolamento, e quando é para viver junto, uma das coisas que as pessoas têm ojeriza hoje, nojo, é compromisso. Compromisso. Quando eu tenho que viver com a criatura que Deus colocou do meu lado, é para que eu seja santo, para que eu santifique a pessoa, de modo humano, aquela coisa toda, porém, deve ter uma visão espiritual em que aquela criatura me faz crescer e eu a faço crescer. Então vai ter crise de vida comunitária, e o que tem que mediar isso aí? Quem tem que mediar isso aí é o próprio Espírito Santo e a verdade. Agora, esse compromisso não é com o superior, nem com o Papa, nem com o Bispo, em primeiro lugar é com Deus. Então, se eu tenho que tolerar aquela criatura do meu lado, é por amor, em primeiro lugar, a Deus, e não, em primeiro lugar, pela criatura em si. Claro que eu tenho que amar o próximo, tenho que amar até o inimigo, e vai ter inimigo na vida comunitária também. Não adianta a gente falar, tudo lindo, maravilhoso, não é? Tá? Então a gente tem que pegar Atos dos Apóstolos. Todo mundo gosta de falar de Atos dos Apóstolos, né?
Então, a gente sempre fala isso. Os apóstolos lá, Atos 2,42, a imagem em Atos 4 também da vida comunitária, tem tudo em comum, é tudo lindo e maravilhoso, de repente vem Safira, de repente vem Ananias, de repente vem Simão Magno. Quer dizer, encrenca também. Mas o compromisso é com Deus em primeiro lugar. Se não trabalha essa dimensão de compromisso, ninguém aguenta. Ninguém aguenta. Então, se vai fazer uma consagração a Deus, é saber que Ele há de preparar isso aí. Ele há de preparar a nossa vida comunitária, para que a gente saia santo dela, e não condenados dela. Deu para entender? Mas vamos acertar. Em primeiro lugar, esse compromisso, que vem com graça de Deus de dentro para fora, mas a gente vem com pessoas feridas desse mundo. E aí vai ter que criar mediação para isso. Tá? Hoje há uma perspectiva de uma liberdade absoluta e errônea, né? Os meios de comunicação social que nos isolam, não adianta falar que não, tá? Mas então, aí a gente tem que trabalhar essa dimensão para que a gente tenha diálogo, para que a gente converse. Porque o que é o diálogo? Ele é a manifestação daquilo que é a essência da vida comunitária. Então, o diálogo vai manifestar aquilo que deve ser. Há uma nova, o documento vai dizer, uma nova configuração nas comunidades, né? Diminui assim as grandes comunidades religiosas, serviço de obras visíveis, que caracterizam por um longo período e fisionomia dos diversos institutos. Às vezes o sincero desejo de servir a igreja, o apego a obras do instituto, bem como as prementes solicitações da igreja particular, podem facilmente levar os religiosos e religiosas a sobrecarregarem-se de trabalho, né? O modo de compreender e viver é o próprio trabalho no contexto secularizado. Então, aquilo que está no começo da Constituição, nós somos em primeiro lugar família. Então, com o suicídio de padre, o que se colocou é o quê? Igreja não é empresa. Então, o padre vai escrever para os bispos e fala, igreja não é empresa. Então, apesar da gente ter CNPJ, porque somos uma pessoa jurídica, mas em primeiro lugar, nós somos família reunida por Deus. O Padre Gilberto é semente, mas quem plantou a semente foi Deus. Então, por que isso é importante? Porque há religiosas, por exemplo, que começam a trabalhar 8 horas da manhã, vai num ativismo louco. Você vai trabalhando, não sabe nem por que está vivendo. E aí começa a descaracterizar a razão porque a gente está junto. Tá? Então precisa dosar. Não é que com isso não vamos trabalhar, não vamos fazer nada, não é isso. Mas precisa ter dose. Porque se não houver qualidade de vida comunitária, ninguém quer ficar, porque a gente começa a se perguntar, eu como leigo sozinho no mundo, é a velha crise, né? Podia fazer a mesma coisa, tá? Então precisa tomar cuidado e prudência, e o maior símbolo que deve vir é a balança, né? Aquela balança com os dois pratos, né? Para a gente procurar um equilíbrio nessa história toda. Um dos maiores inimigos da vida comunitária é o ativismo. Se for largar uma nova concepção da pessoa, né, que emergiu nos últimos tempos, uma forte recuperação do valor da pessoa em si e das suas iniciativas, né? Então valorizar a pessoa, né, cuidar dela, né? A reforma teresiana, Santa Teresa de Jesus, qual uma das diferenças, né, com relação à vida comunitária é o quê? Santa Teresa criou um segundo recreio. O recreio na vida religiosa é essa convivência, né?
viver, tá? Porque senão você vai entrando também num ritmo de vida, mesmo de oração, e aí a pessoa, ela quer fugir da vida na oração, não é o certo. Não, a oração é para rezar a vida, e não você fugir dela, tá? O diálogo comunitário nas novas estruturas de governo, da corresponsabilidade e da subsidiariedade. O Padre Gilberto, ele coloca na Constituição 98 está esse termo, né? São todos os membros que são chamados a interessar-se pelos problemas da comunidade. Então, dentro da perspectiva da vida religiosa, tem que surgir em clima de obediência às instituições esses dois termos, que é eles que vão dar o equilíbrio da nossa obediência para aí a gente poder viver junto. Corresponsabilidade, o que é isso? Nem absolutizar uma obediência infantil, de modo que eu me aniquilo tanto, e nem um individualismo que no fim não vai ter obediência a coisa nenhuma. Eu obedeço na corresponsabilidade, e aí eu vou facilitar a vida comunitária. Para quê? Em vista do bem do instituto, em vista do bem da comunidade. E subsidiariedade, subsede. Cada sede resolva aquilo que é dela. Então, o Padre Gilberto quis que isso acontecesse. Não seria em sentido. A casa onde vive a comunidade, ela tem que ser esse ambiente e ela vai resolver aquilo que dá para resolver nela. Aquilo que não der vai subir. E não um centralismo louco em que não tem vida comunitária se não for dependente de um governo central. Não, nós já fomos criados dessa maneira aqui, então nós já vivemos isso, vamos colocar assim. Então esse subsidiariedade é bom para a gente poder viver, tá? Nessa visão, a comunidade deve ser vista como, primeiro, como dom. Antes de ser um projeto humano, a vida fraterna em comunidade faz parte do projeto de Deus, que é comunicar a vida em comunhão. Então, quando a cruz pesa da vida comunitária, a gente não pode esquecer que é Deus quem quis. É Deus quem quis. Então, se Deus colocou aquelas criaturas na minha vida, é para eu aprender a conviver e crescer naquela realidade. E o contrário também. Eu vim para fazer os outros crescerem. Para fazer os outros crescerem. Fazer o outro crescer não é só ter aquela conversa de 3 horas exortando a pessoa. O teu modo de ser, você está fazendo o outro crescer. Tá? O teu modo como você fala, você está fazendo o outro crescer. E até o silêncio faz o outro crescer. Até o silêncio. E a oração, obviamente, né? Outra característica. Então, primeiro, a comunidade religiosa é dom de Deus. Segundo, lugar de fraternização. Os caminhos mais adequados para construir a fraternidade cristã por parte de uma comunidade religiosa. Por quê? A gente pode viver uma falsidade, né, em matéria de vida fraterna. Só externa, né? Só fazer de conta. Né? A comunidade de solteironas, como diz o Papa Francisco. Né? O que é? Não tem nada a ver de recriminar a pessoa no mundo de solteira. Não é esse o caso. O caso é você viver um egoísmo tão grande em que você não quer conviver com o outro. E aí, sabe? Se o outro não quer conviver com você, o problema é dele. Mas o teu querer em Deus que é importante. Tá? Terceiro, lugar e sujeito da missão. As opções concretas que a comunidade religiosa é chamada a fazer, os critérios de discernimento das vias de situação. É um lugar em que, como está na Constituição, manifesta a nossa missão. Se a gente não está bem em casa, a gente não vai estar bem na missão.
E não adianta, eu me dedico na missão só para não voltar para casa. Isso não é vida. Isso não é vida. Tá? Então, o primeiro lugar da missão é ali lavando panela. Tá? É a nossa casa, é o nosso lugar. E dali você vai rezando para manifestar a missão fora. Então, qualidade de vida comunitária não é perfeição só na comunidade chamada céu. Mas aqui a qualidade de vida comunitária é muito importante. Tá? Qualidade física, ter uma casa que realmente comporte de condição de sobrevivência, de vivência, né? De ambiente de vida comunitária, tá? E realmente qualidade mesmo, quer dizer, dá para conviver, né? Dá para conviver. Se a pessoa é machucada e ela precisa de cura, ela vai procurar os caminhos para ser curada, tá? Porque como um casamento, todo mundo passa por fases na vida, e a gente tem que ir crescendo na vida comunitária. Se a pessoa estanca e começa a voltar para trás, ela precisa de ajuda. E uma das razões que muitas vezes as pessoas vão embora é porque não conseguem trabalhar isso dentro de si. Tá? Primeiro, como o Mateus 18 tenta resolver com a pessoa, não deu, a gente vai subindo. Só para o prior local, depois vai para o prior geral, até resolver aquele problema. E assim funciona. Tá? E isso tudo manifesta a igreja como comunhão. Lembrar que em João 13:34, amai-vos uns aos outros como eu os amei, é assim que você conhecerão como meus discípulos. Não é o hábito, tá? Não é a aparência externa, não é nem nossa missão. Em primeiro lugar, o testemunho é como que a gente vive junto, como que nós realmente trabalhamos isso na própria vida. Por isso a comunidade religiosa, da vida religiosa, ela deve ser uma manifestação daquilo que a igreja é. Tá? Isso não quer dizer que seja tudo simples. Né? São Bento, na regra, vai falar que uma das dores de cabeça do abade é que ele tem que gerir temperamentos diversos, né? Então, essa diversidade que somos nós não é fácil. Então tem que haver respeito, mas ao mesmo tempo não tem que ter isolamento. Repara que esse equilíbrio, como que eu estou vendo, é isso que é difícil. Porque tem hora, meu Deus, eu estou me isolando ou eu estou respeitando o irmão? Eu estou exortando ou eu estou destruindo a vida da outra pessoa? São Bento, na regra, ele fala a mesma coisa. Que o abade, cuidado quando for exortar, para que raspando o vaso para tirar a ferrugem, ele não chegue a quebrar o vaso. Então, equilíbrio, uma marca da regra de São Bento é o equilíbrio. Então, a gente precisa sempre se questionar qual é o equilíbrio dessa vida comunitária, né? Agora, a vida comunitária também não é viver junto o tempo todo sem parar, porque isso não existe, né? Aonde eu for, eu trago a comunidade junto, mas dentro de mim, né? E aí a dimensão de solidão também, tem a dimensão de ficar sozinho, tem a dimensão de rezar, tem a dimensão de estudar, tem a dimensão de se aprofundar nas coisas da vida, né? Liberdade pessoal e construção fraterna. Carregai os fardos uns dos outros, assim cumprireis a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Isso se aplica plenamente o que é vida comunitária. Fardo na Sagrada Escritura, ele é muitas vezes relacionado àquilo que é a lei. Então é um ajudar o outro a
viver as observâncias que são necessárias. Em toda a dinâmica comunitária, Cristo, em seu mistério pascal, permanece o modelo de como se constrói a unidade. O mandamento do amor mútuo tem, de fato, nele a fonte e a medida. Mas tudo isso não é conforme a natureza do homem velho, que deseja sim comunhão e a unidade, mas não pretende nem está disposto a pagar-lhe o preço em termos de esforço e dedicação pessoal. Todo mundo quer o bônus, mas não quer o ônus, né? Então muitas vezes a pessoa com vocacionado vem muito disso, né? Quer a vida, se encanta pela vida comunitária, e é óbvio, né? Eu acho que todo mundo que está aqui, uma das razões que a gente fica é porque a gente se encanta com isso. Porém, quando vem os problemas, não quer os problemas. Então, a gente casa com a esposa ou com o esposo, tem que pegar o pacote todo. Joga isso para a vida comunitária. A gente não pode escolher, sabe, só uma parte. Tem que pegar o todo e aprender a lidar com esse todo. O caminho que vai do homem velho, que tende a fechar-se em si mesmo, ao homem novo, que se doa aos outros, é longo e cansativo. Olha o que a igreja diz: esse caminho de sair de si para poder viver, para poder conviver, é longo e cansativo, mas é algo que é essencial. Para viver como irmãos e irmãs é necessário um verdadeiro caminho de libertação interior. Cristo dá à pessoa duas fundamentais certezas: a de que é infinitamente amado, em primeiro lugar, por Deus, óbvio, e que pode amar sem limites. Como lá no Salmo que nós vimos, é a graça que desce para fazer isso aqui. Tá? Nada como a cruz de Cristo pode dar de modo pleno e definitivo essa certeza e a liberdade que delas deriva, com aquele amor que agora é derramado em seu coração e se faz capaz de esquecer e doar-se como o Senhor fez. Esse caminho de libertação que conduz à plena comunhão e liberdade de filhos de Deus exige coragem e renúncia de si mesmo, né? A comunhão é um dom oferecido que exige também uma resposta, um paciente tirocínio, um combate para superar espontaneismo e estabilidade dos desejos. Olha a frase que é dita aqui, e se for possível, medita sobre ela. Comunidade sem mística não tem alma, mas sem ascese não tem corpo. Vamos entender o que é essa frase? Comunidade sem mística não tem alma, mas sem ascese não tem corpo. O que é isso daqui? Quando fala comunidade sem mística, é este olhar de que a comunidade é reflexo da Trindade, né? Isso. Como o senhor falou. Se nós não estivermos diante de nós, que é graça de Deus, né? A comunidade ela fica sem alma. Depois ele falar, mas sem ascese não tem corpo. Sem o exercício de lidar, né? Com Sim. o irmão. Por quê? Quando que um casamento acaba? Vocês já ouviram falar disso? Quando que um casamento acaba? Quando um dos dois cansam de... Então começa a indiferença e o fechamento. A relação vai esfriando até morrer. Então a comunidade ela tem que ter a mística, que vem do carisma, que aí se refere ao louvor no caso, essa dimensão de que viver em comunidade é graça de Deus, e aí eu vou vivê-la. Mas se não houver exercício, e o exercício é como? É na ajuda, é no diálogo, é na compreensão, é na tolerância, né? Se não houver exercício de ascese e não for uma verdadeira comunidade humana, vai ser só fingimento.
O Papa Bento XVI, na Deus Caritas Est, ele vai falar: o ideal é chegar no amor ágape, que é o amor como graça de Deus. Porém, sem o amor eros, que é a paixão, o ágape, o eros sem o ágape, ele fica louco, né? Então é aquela paixão descontrolada. Mas o ágape sem o eros, ele desumaniza, porque vira um amor de anjo, e a gente não ama como anjo, a gente ama como ser humano. Então tem que ter mística e tem que ter ascese, quer dizer, tem que ter a graça, mas também tem que ter ascese. Vem de exercício, vem de exercitar essa vida comunitária, tá? Exige cooperação entre o dom de Deus e o esforço pessoal. É as duas coisas. Por isso que pode ter acompanhamento psicológico, sim. Por isso que pode ter ajuda de outros, sim. Porque tem hora que a gente não compreende o que já está acontecendo dentro da vida da gente. E precisa da ajuda de outros para isso. Tá? Para que a gente cresça. Né? Para construir uma comunhão encarnada. Se a comunhão não é encarnada na vida, não é comum, vira artificial. E aí a gente vira o quê? Porque quando a gente fala exército, o soldado, quando ele está no exército, as mulheres também estão no exército, né? Só que eles têm a casa deles. Então, tem lá as vilas militares, então eles trabalham, sabem o que tem que fazer, vai viajar, fazer o que for, mas eles jogam. Nós não somos exército, nós somos família. Por quê? Para onde que a gente vai? Então você trabalha, você se doa, você trabalha, você vai na pastoral, você faz isso, faz aquilo, mas a minha casa. Agora não pode ter essa visão de exército e as nossas casas virar quartel. Por quê? Porque se a casa virar para o quartel, aonde que eu vou? Qual é a minha família? Aí eu vou ter saudade da minha família? Não tá certo. Por isso que está essa expressão. É uma comunhão encarnada. Encarnada que virou carne, quer dizer, é humana. Isto é, para dar carne à consistência da graça e ao dom da comunhão fraterna. Então, a vida comunitária, ela deve ser graça, mas ela deve ser encarnada. Ela deve ser humana, senão não é vida comunitária. Aí pode virar quartel, pode virar empresa, tá? Pode virar bar, pode virar o que for, mas não vira comunidade de vida religiosa. Aí a gente vai endurecendo o coração. E aí o coração endurece, o que a gente vai fazer? Vai descontar um pouco, né? Aí desconta um pouco. Tá? Muitas vezes os jovens provêm de uma cultura que aprecia excessivamente a subjetividade, hoje mais do que nunca, e busca a realização pessoal, enquanto adultos ou não ancorados em estrutura do passado, vivem certo desencanto diante do assembleísmo. O que é isso? Viver eternamente em levantar a mão. Não. A gente tem que olhar a visitação de Nossa Senhora, é um mistério que a gente medita no texto, certo? Aonde aconteceu aquilo lá? No templo de Jerusalém? Não. Aonde vocês acham que aquilo aconteceu? Aonde? Era uma casa, né? Deve ter sido um evento de salvação acontecendo numa cozinha. Então, a vida comunitária é muitas vezes na mesa. E ali se realiza. Não precisa grandes solenidades de capítulos, etc., né? Ali é necessário, claro que é, mas viver em assembleísmo o tempo todo, não está certo. Não está certo. Tá? O ideal comunitário não deve fazer esquecer que toda a realidade cristã se edifica sobre a fraqueza humana. Comunidade ideal perfeita ainda não existe, é só o céu. A perfeita comunhão dos santos é a meta de Jerusalém Celeste, que nós estamos construindo aqui. Nós vivemos uma comunidade imperfeita e tem que aceitar isso. Tá?
A oração da serenidade. Senhor, dai-me a serenidade de aceitar aquilo que eu preciso mudar, coragem para mudar, e aceitar aquilo que eu não consigo, em mim e nos outros. E discernimento para saber a diferença. Agora, se eu vou com um propósito para mim, eu tenho que ser santo da noite para o dia, eu vou ficar louco. Se eu vou com essa sanha para cima dos outros, a comunidade vai virar um inferno. Isso não é virar laxista, é saber que tem itinerários de crescimento. E a vida comunitária é um itinerário de crescimento, que vai comportar coragem para mudar em mim e nos outros certas coisas, e vai comportar aguentar o irmão que deixa as coisas ali todo dia, não adianta falar. Né? E para que eu vou ficar me estressando todo dia com aquela coisa que o irmão deixa? Deixa lá, paciência. Sabe? Então esse equilíbrio é humano. Né? Comunicar para crescer junto. A comunicação interna dos institutos desenvolveu-se muito, ainda mais hoje com o WhatsApp e companhia. Né? A falta e pobreza de comunicação normalmente gera enfraquecimento da comunidade. O desconhecimento da vida do outro torna-a estranho ou confrade, anônimo ou relacionamento. A comunhão nasce justamente na partilha dos bens do Espírito, na partilha de fé e na fé, onde o vínculo da fraternidade é tanto mais central e vital, é o que se coloca em comum. Né? Formas assumidas pela comunicação dos dons espirituais podem ser diferentes. Sem diálogo e escuta, há sempre o risco de levar vida justaposta e paralela, o que bem longe da ideal da fraternidade. Então essa comunicação que faz com que a gente vá entendendo o irmão, até para aprender a conviver com a pessoa. Tá? Aqui vai falar, como hoje a gente pode se perder em celular, pode se perder, aqui vai falar de televisão, mas hoje não é mais problema, esse documento tem 20 anos, hoje a coisa virou do avesso, então a gente pode se perder. Agora, não é um problema, aqui falava de televisão, que é o único momento que às vezes se vive a fraternidade é a televisão, mas não é um problema televisão ou não televisão, não é um problema celular ou não celular. O problema é a pessoa, tá? O quanto ela se perde na vida com ilusão de amor, com ilusão de artificialidade, tá? Então isso daí deve ser levado em conta. Outra coisa aí para a gente pensar, identidade, né? O processo de amadurecimento acontece na própria identificação que chamamos com o chamado de Deus. Uma identidade incerta pode impedir especificamente os momentos de dificuldades para a autorrealização mal entendida. A identidade da pessoa consagrada depende do amadurecimento espiritual. É obra aí do Espírito Santo. Então o que? A vida comunitária é feita para me fortalecer na minha própria identidade. Agora tem o contrário também. A minha identidade também é aceitar a vida comunitária como ela é. Então, se nós somos salvistas, nós temos um modo de viver comunitariamente, certo? Não adianta eu ficar olhando para a grama do vizinho e falar que ela é mais verde. Não adianta. Então, é esse o marido que Deus escolheu, é esse o marido que vocês vão casar. Então, tem que aceitar o pacotão todo. Agora, o que acontece? A pessoa fica alimentando, como a mulher também, o homem alimenta ilusão dentro do matrimônio. Tá? Não existe, como novamente, comunidade perfeita. Mas é ali, nesse modo, que eu vou forjando a minha identidade. A vida comunitária é tão importante, gente, vocês perceberem, tanto os irmãos quanto os irmãos, aqueles que saem, o problema é sempre esse, já repararam nisso? A gente não tem problema com heresia, dinheiro, tá? Tem aqui ou ali, mas também o comunitário está por trás, tá? Então normalmente é
a barreira que a pessoa tem em aprender a viver comunitariamente. Tá? Afetividade. A vida fraterna em comum exige da parte de todos um bom equilíbrio psicológico, dentro do qual possa amadurecer a vida de cada um. A nossa vivência aí, como eu falava para aspirante quando entrava, e o nosso fundador tinha essa característica, é viver como família mesmo. Então é afeto de irmã. Então, que afeto de vida comunitária você tem que ter? Afeto de irmã. Então, aquilo que o mundo nos dá como afeto de irmão, o afeto de irmãs, é esse afeto que a gente vai viver. Agora, é preciso. E o afeto começa. Qual o primeiro lugar do afeto? O olhar. Então, é ali que começa um realmente olhar o outro. E por aí vai. Só que, como toda família também, se tiver 10 irmãos, os 10 irmãos se relacionam do mesmo modo? Os 10 irmãos têm o mesmo laço? Então não é a questão do apego ou do caso da dependência afetiva, que é algo que a pessoa vai trabalhar na vida dela. Se ela tem problema, ela vai ter que trabalhar. Mas querer que o mesmo relacionamento entre os irmãos seja o mesmo padrão, isso é impossível. Tá? É impossível. Olha Santa Teresinha do Menino Jesus, como os laços que ela tinha com as irmãs dela era diferente de um laço com cada uma, certo? Então a mesma coisa somos nós. Isso deve ser considerado como normal. Agora, o que não pode, a pessoa que tem laço com todo mundo da mesma maneira, ela tem problema, porque ela está vivendo politicamente, ela não está vivendo comunitariamente. E a pessoa que se isola, não se fala com ninguém, aí ela tem problema também. Tá? Então é respeito, contato, afeto, apreço e tudo mais. Tá? Tendo esse padrão de vivência como irmãos, ótimo. Ocasião particular para o crescimento humano e maturidade cristã é conviver com pessoas. Né? Pergunta-se de onde se origina o sofrimento, da deficiência de caráter, de trabalhos sentidos como muito gravosos, de grave lacuna na formação. Pode haver até diversas situações em que a autoridade deve fazer presente para que a vida em comum exige, por vez, sacrifício, e se torna, como vai dizer o San Blas, a máxima penitência. Existem situações e casos nos quais é necessário recurso às ciências humanas para fazer a pessoa crescer. Ela precisa, às vezes, até de psiquiatra. E por que não? Tá? Agora, o que não pode, problema maturidade, fragilidade psicológica, outros fatores prevalentemente psicológicos, aí vai ter que ter intervenção. O uso desses meios, enfim, será uma verdadeiramente eficaz se for discreto e não generalizado, né? Não pode substituir uma autêntica guia espiritual. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Agora, o que não pode, vamos lá, eu sempre falo dos extremos, fica fácil, né? Ignorar, como se todo mundo estivesse bem, né? Ah, é psicólogo, psiquiatra é para louco. Para Gilberto foi para psiquiatra. Então nós temos a graça de Deus de ter um fundador que está a caminho dos altares e foi para psiquiatra e usou remédio psiquiátrico. E ele declarava isso publicamente. Então está lá o vídeo para quem quiser ver. Então, nem isso também não vai emergir nisso, tem que ter outros processos, como a direção espiritual, como o crescimento comunitário. Então, nem ignorar, quer dizer, não precisa, tá? E nem também deixar a pessoa, no problema psicológico dela, ela destruir uma vida comunitária. Certo? Eu não posso fazer isso. Vocês sabem que hoje, em certas áreas, a gente pode encontrar até 10% da população de psicopatas.
Mulher é muito mais difícil isso, né? Mas a vida comunitária existe também para a gente ver quem é lobo e quem é cordeiro. E se caso a pessoa, né, realmente tem pessoas que não dão. E aí, paciência, olha. Mas, se a pessoa tem disposição de crescer, a gente tem que investir nessa pessoa, na vida comunitária. E a vida comunitária, ela se torna um friso aí para discernir, né? Nos 3 conselhos, né? Vocês repararem, ó, a vida comunitária, quando não está vendo bem, a pessoa se perde na pobreza, porque vai querer se completar de bem para completar algo de vazio. Na castidade nem se fala, e na obediência também, tá? Então, nós devemos ter essa visão, tá? Para que a gente possa aí crescer. Então, finalizando, vamos pegar o salmo lá de novo, só para lembrar. Vamos pegar os pontos. Descer é graça de Deus, mas ao mesmo tempo, barba de Arão e orvalho do irmão em Sião tem que ser concreto. Nunca tem gente que pega esse salmo e fica gozando na vida, como que pode viver com o irmão, só briga, né? Não tem outro caminho para ser feliz. Não tem outro caminho para ser feliz, tá? Então é nessa marcha que a gente vai ser feliz. Nesse processo vai ser manifestação daquilo que a Trindade é, portanto, é manifestação daquilo que a igreja é, e é manifestação daquilo que nós somos em essência. João 3,34. É assim que vos reconhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Nós estamos aqui só para cumprir a ordem do Salvador. Tudo bem, gente? Ficou alguma lacuna, alguma coisa aí que vocês